Ela estava tremendo. O vestido escorregava pelos ombros, o coração disparava como nunca. Ele se inclinou, os lábios quase roçando os dela, e murmurou: "Serei gentil e irei com calma." Naquela noite, entre medo e desejo, algo que ninguém esperava aconteceu. Não foi apenas um encontro de corpos, mas o nascimento de um amor inexplicável. Você acredita que uma única noite pode mudar uma vida inteira? Curta se acredita que até os corações mais frios podem ser desarmados pelo amor. Comente. Você entregaria seu coração a alguém poderoso que promete te proteger? Inscreva-se e ative o sininho para mais histórias arrepiantes e emocionantes. A chuva de março tamboriletava contra as janelas do Hospital Público de Brasília, criando um ritmo melancólico que ecoava no corredor gelado onde Mariana esperava. O cheiro de desinfetante, misturado ao café requentado da máquina automática, impregnava o ar, enquanto ela apertava o papel amassado entre os dedos trêmulos. R$ 23 mil. Era o valor da cirurgia que salvaria a vida da sua mãe, mas também uma quantia impossível para uma professora de escola pública que mal conseguia pagar o aluguel do apartamento de 2 quartos na Ceilândia. O tecido da saia jeans roçava contra suas pernas nervosas enquanto caminhava de um lado para o outro. Havia algo de puro em seus movimentos, uma ingenuidade que contrastava com a dureza da situação. Seus cabelos castanhos caíam em ondas naturais sobre os ombros e os olhos cor de mel refletiam uma determinação desesperada que fazia seu coração disparar a cada segundo. "Mariana Santos." A voz masculina cortou o silêncio como uma lâmina afiada. Ela se virou e o mundo pareceu pausar. O homem que se aproximava era imponente, vestindo um terno azul marinho que certamente custava mais que seu salário anual. O perfume amadeirado chegou até ela antes mesmo que ele estendesse a mão. Uma fragrância cara e envolvente que a fez engolir em seco. Era ele, Rafael Almeida Santos, presidente da maior construtora do Centro-Oeste, o homem que havia prometido ajudá-la em troca de algo que ela ainda não compreendia completamente. "Senhor Santos." Sua voz saiu mais fraca que pretendia, e ela odiou demonstrar vulnerabilidade diante dele. Os olhos escuros dele a percorreram lentamente, não de forma invasiva, mas com uma intensidade que a fez sentir como se fosse a única pessoa no mundo. Havia algo diferente naquele olhar, uma mistura de poder e gentileza que a desconcertava. "Como está sua mãe?" A pergunta veio acompanhada de uma sinceridade inesperada. "Estável, mas o tempo está acabando." As palavras escaparam entre os lábios rosados, carregadas de uma angústia que fazia seu peito apertar. Rafael assentiu, compreendendo o peso daquele momento. Havia investigado a situação dela nos mínimos detalhes. Maria Santos, 58 anos, professora aposentada, precisava de uma cirurgia cardíaca urgente. A filha, uma jovem dedicada que trabalhava 16 horas por dia entre 2 escolas para sustentar a casa, era a única família que lhe restava. "Vamos conversar em particular." Ele gesticulou em direção ao estacionamento, onde um Mercedes preto aguardava como uma promessa silenciosa. O couro do banco era macio contra suas costas, e o interior do carro cheirava a novo, misturado com aquele perfume masculino que a deixava tonta. Mariana nunca havia estado em um veículo tão luxuoso, e cada detalhe a intimidava. Os acabamentos em madeira, a tela digital, o silêncio quase sepulcral que o isolamento acústico proporcionava. "Você sabe por que estou aqui, não sabe?" A voz dele era baixa, quase um sussurro que fazia sua pele se arrepiar. Ela assentiu, embora não soubesse exatamente o que aquilo significava. A conversa havia começado uma semana antes, quando ele apareceu na escola onde lecionava. Alguém havia comentado sobre sua situação e ele ofereceu ajuda. Mas nada era de graça no mundo dos poderosos. Ela sabia disso.
Eu pago a cirurgia da sua mãe. Todo o tratamento, os melhores médicos, hospital particular. As palavras fluíam com a segurança de quem estava acostumado a resolver problemas com dinheiro. O alívio que deveria sentir foi substituído por um aperto no estômago. E em troca, Rafael se virou para encará-la completamente. Havia algo de quase predatório naquele movimento, mas ao mesmo tempo protetor. Uma noite comigo. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Mariana sentiu o sangue subir às bochechas, uma mistura de choque, medo e algo mais que não conseguia nomear. Suas mãos tremiam ligeiramente enquanto processava o que ele havia dito. Eu nunca... A confissão escapou antes que pudesse controlá-la. Os olhos dele se suavizaram imediatamente, e pela primeira vez ela viu algo além do empresário implacável. Havia surpresa ali, talvez até ternura. Nunca esteve com um homem? A pergunta veio sem julgamento, apenas curiosidade genuína. Ela balançou a cabeça, sentindo-se simultaneamente envergonhada e vulnerável. Aos 25 anos, havia dedicado a vida aos estudos e depois ao cuidado da mãe. Nunca houve tempo ou oportunidade para relacionamentos sérios. Rafael ficou em silêncio por um longo momento, observando a chuva que escorria pelo vidro. Quando falou novamente, sua voz carregava uma gentileza inesperada. Serei gentil e irei com calma. As palavras a atingiram como uma onda quente, fazendo seu coração acelerar de uma forma completamente nova. Havia uma promessa naquelas palavras, uma segurança que a tranquilizou e a aterrorizou ao mesmo tempo. Por que eu? A pergunta saiu num fio de voz. Ele sorriu pela primeira vez, um sorriso pequeno, mas genuíno, que transformou completamente seu rosto. Porque há algo em você que é diferente, puro, real. Mariana fechou os olhos, lutando contra as lágrimas que ameaçavam derramar. Pensou na mãe, nos tubos, nos monitores, no tempo que escorria como areia entre os dedos. Pensou em si mesma, na vida que havia pausado para cuidar de quem amava. Uma noite. Ela repetiu as palavras como se testasse o sabor delas na língua. Uma noite. Ele confirmou, estendendo a mão para tocar de leve o rosto dela. O toque foi elétrico, fazendo-a estremecer. O perfume dele a envolveu completamente quando ele se inclinou mais próximo, os lábios quase roçando sua testa. Não precisa decidir agora. Pense, mas saiba que, aconteça o que acontecer, cuidarei de você. Mariana abriu os olhos, encontrando os dele a poucos centímetros de distância. Havia sinceridade ali, mas também algo mais profundo, como se aquela proposta significasse mais para ele do que simplesmente uma transação. Quando? A pergunta saiu antes que ela pudesse refletir. Amanhã à noite. Meu apartamento. Ele se afastou ligeiramente, mas seus olhos continuaram fixos nos dela. Se você aparecer, saberei sua resposta. O motorista voltou discretamente ao carro e, em poucos minutos, ela estava de volta ao hospital, com um cartão elegante nas mãos contendo um endereço na Asa Sul. O papel era caro, perfumado, assim como tudo que cercava aquele homem misterioso. Naquela noite, enquanto velava o sono da mãe na UTI, Mariana segurou o cartão contra o peito. Entre o medo e a confiança, entre a necessidade e o desejo que começava a despertar, ela sabia que sua decisão estava tomada. Não era apenas pelo dinheiro. Havia algo naqueles olhos escuros que prometia muito mais que uma simples noite. O elevador espelhado refletia 1000 versões de Mariana enquanto subia lentamente até o último andar do edifício mais luxuoso da Asa Sul. O vestido azul marinho que havia emprestado da vizinha abraçava suas curvas de forma discreta, mas elegante, e o perfume suave de jasmim que aplicou nos pulsos agora parecia insuficiente diante da magnitude do momento. Seus dedos tremiam enquanto segurava a pequena bolsa de couro sintético, um contraste gritante com o ambiente dourado que a cercava.
O corredor do 23º andar era silencioso como um templo, com pisos de mármore que ecoavam seus passos nervosos. Apenas uma porta existia naquele andar inteiro, majestosa e imponente, com acabamentos em madeira escura que sussurravam riqueza e poder. Antes mesmo que tocasse a campainha, a porta se abriu, revelando Rafael em toda sua imponência masculina. Ele havia trocado o terno formal por uma camisa branca de linho com as mangas dobradas, revelando antebraços bronzeados e fortes. O cabelo escuro estava ligeiramente bagunçado, como se ele tivesse passado os dedos entre os fios, e havia algo de vulnerável em seus olhos que ela não esperava encontrar. "Você veio." As palavras saíram carregadas de um alívio genuíno que a surpreendeu. "Eu disse que viria." Mariana ergueu o queixo numa demonstração de coragem que não sentia completamente. O apartamento era um universo à parte. Janelas do chão ao teto ofereciam uma vista panorâmica de Brasília iluminada, como se a cidade inteira existisse para o deleite deles. O ar-condicionado mantinha uma temperatura perfeita e o aroma de velas aromáticas, misturado com aquele perfume masculino inconfundível, criava uma atmosfera que fazia seu coração acelerar. "Está nervosa." Não era uma pergunta, mas uma constatação gentil. "Talvez." Ela tentou sorrir, mas seus lábios tremiam ligeiramente. Rafael se aproximou devagar, cada passo calculado para não assustá-la. Havia algo de predador domesticado em seus movimentos, poder contido por uma gentileza que parecia natural, não forçada. "Quer beber alguma coisa? Champanhe? Vinho?" Sua voz era baixa, quase um murmúrio que reverberava no peito dele. "Não bebo." A confissão saiu acompanhada de um rubor que subiu do pescoço até as bochechas. Um sorriso pequeno curvou os lábios dele. "Água com limão, então, com gás." Enquanto ele preparava a bebida na cozinha gourmet integrada, Mariana observou cada detalhe do ambiente. Quadros caros adornavam as paredes, uma lareira elétrica criava uma atmosfera acolhedora, e sofás de couro italiano convidavam ao descanso. Tudo ali respirava sofisticação, mas havia também toques pessoais. Livros espalhados sobre a mesa de centro, uma guitarra apoiada no canto, fotografias de paisagens brasileiras nas estantes. "É diferente do que imaginei." Ela aceitou o copo gelado, sentindo as bolhas estourarem levemente na língua. O que esperava encontrar? Rafael se posicionou próximo à janela, criando uma silhueta majestosa contra as luzes da cidade. "Não sei, algo mais frio, impessoal." Ele riu baixinho, um som grave que a fez arrepiar da cabeça aos pés. "Eu também não sou como imaginava ser." O silêncio que se seguiu foi carregado de tensão elétrica. Mariana sentia o peso daquele olhar sobre si, não invasivo, mas intenso o suficiente para fazê-la consciente de cada movimento, cada respiração. "Mariana." O nome saiu de sua boca como uma carícia. "Preciso que saiba que pode mudar de ideia a qualquer momento." Ela o encarou diretamente, vendo naqueles olhos escuros uma sinceridade que a tranquilizou. "E se eu não quiser mudar de ideia?" A pergunta pairou no ar como um desafio sussurrado. Rafael depositou seu copo sobre a mesa e se aproximou, cada passo ecoando no mármore como uma batida do coração. "Então me deixe cuidar de você como merece." As mãos dele tocaram seu rosto com uma delicadeza que a fez fechar os olhos involuntariamente. Os dedos ásperos contrastavam com a gentileza do toque, traçando a linha da mandíbula até se perderem em seus cabelos. "Eu nunca... não sei o que fazer." A confissão escapou num sussurro vulnerável. "Você não precisa fazer nada. Apenas sinta." A resposta veio acompanhada de um beijo na testa, casto e protetor. Ele a conduziu lentamente até o sofá, onde se sentaram lado a lado.
A proximidade fazia o perfume masculino envolvê-la completamente, uma mistura de sândalo e algo indefinível que era puramente dele. Me conte sobre você. A solicitação a pegou desprevenida. O quê? Agora? Mariana piscou confusa. Agora! Ele sorriu, acariciando distraidamente uma mecha de cabelo que havia escapado do rabo de cavalo dela. Quero conhecer a mulher, não apenas... Ela compreendeu o que ele não disse e sentiu o coração acelerar. Havia interesse genuíno em seus olhos, como se ela fosse mais que uma simples transação comercial. Não há muito para contar. Sempre cuidei da mamãe, sempre estudei, sempre trabalhei. As palavras saíram acompanhadas de um suspiro resignado. E seus sonhos? O que Mariana quer para si mesma? A pergunta a atingiu como um soco no estômago. Ninguém jamais havia perguntado sobre seus sonhos. Ela era sempre a filha dedicada, a professora responsável, a cuidadora abnegada. Eu? Não sei. A honestidade da resposta a surpreendeu. Rafael se inclinou mais próximo, o hálito morno tocando sua pele. Então vamos descobrir juntos. O beijo veio devagar, tentativo, dando-lhe tempo para recuar se quisesse. Mas Mariana não recuou. Ao contrário, se inclinou para ele, permitindo que aquela sensação nova e avassaladora a consumisse completamente. Os lábios dele eram firmes, mas suaves, saboreando-a como se fosse a coisa mais preciosa do mundo. Não havia pressa, apenas uma exploração cuidadosa que a fazia derreter por dentro. Quando ele aprofundou o beijo, ela gemeu baixinho, um som que pareceu despertar algo primitivo nele. Mariana. O nome saiu como uma oração rouca entre os lábios dele. Eu quero isso. As palavras saíram mais firmes do que se sentia. Quero você. Os olhos dele escureceram ainda mais, mas o toque continuou gentil quando ele a ergueu nos braços como se não pesasse nada. O quarto principal era ainda mais impressionante que o resto do apartamento, com uma cama king size que dominava o espaço e mais janelas panorâmicas que transformavam a cidade num cenário romântico. Ele a depositou sobre os lençóis de seda com uma reverência que a fez sentir-se preciosa, única. A luz suave dos abajures criava sombras dançantes em seu rosto masculino enquanto ele se sentava na beira da cama, apenas observando-a. Tem certeza? A pergunta veio carregada de uma responsabilidade que ela não esperava. Tenho. A resposta saiu sem hesitação, porque era verdade. Havia algo naquele homem que despertava uma confiança inexplicável. As mãos dele começaram a explorar seu corpo com uma paciência infinita, cada toque uma descoberta, cada carícia uma promessa cumprida. Quando ele sussurrou novamente, serei gentil e irei com calma, Mariana soube que aquelas palavras se tornariam a trilha sonora da noite mais transformadora de sua vida. Não foi dor o que sentiu quando finalmente se tornaram um só. Foi o início de algo que queimava por dentro, uma chama que ela jamais soube que existia, acesa por um homem que prometeu cuidar dela e estava cumprindo cada sílaba daquela promessa com uma devoção que a deixava sem ar. A primeira coisa que Mariana percebeu ao despertar foi a textura diferente dos lençóis contra sua pele nua. Seda egípcia, macia como uma carícia, tão distante dos tecidos simples de sua cama em casa que por um momento ela pensou estar sonhando. O segundo detalhe foi o aroma masculino impregnado no travesseiro ao seu lado, uma mistura de sândalo e algo indefinível que a fez lembrar instantaneamente da noite anterior. O apartamento estava silencioso, exceto pelo ronronar quase imperceptível do ar-condicionado e o murmúrio distante do trânsito matinal de Brasília. A luz dourada do amanhecer filtrava pelas cortinas de linho, criando um jogo de sombras suaves nas paredes brancas do quarto. Era diferente da luz crua que invadia seu pequeno apartamento na Ceilândia. Aqui,
Até mesmo o sol parecia mais gentil, mais refinado. Mariana se virou lentamente, temendo e desejando ao mesmo tempo encontrar Rafael ao seu lado. Mas o espaço estava vazio. Apenas uma leve depressão no travesseiro, indicando que ele havia estado ali durante a noite. O coração dela disparou numa mistura confusa de alívio e decepção. Seria assim, então? Ela acordaria sozinha, como todas aquelas mulheres dos filmes que se arrependem na manhã seguinte? Sentou-se na cama, puxando o lençol para cobrir o corpo, subitamente consciente de sua nudez sob a luz do dia. Os eventos da noite anterior voltaram em ondas, as mãos dele explorando cada centímetro de sua pele, os sussurros carinhosos no ouvido, a gentileza que transformou o que poderia ter sido apenas físico em algo transcendente. Havia sido mais que sexo. Havia sido uma descoberta, um despertar de sensações que ela nem sabia que existiam. O som de louça sendo movimentada chegou até ela vindo da cozinha, seguido pelo aroma tentador de café fresco. O estômago de Mariana se contraiu, lembrando-a de que havia comido muito pouco no dia anterior, nervosa demais para pensar em comida. Procurou suas roupas pelo chão, mas encontrou apenas o vestido azul marinho amassado sobre uma poltrona próxima à janela, dobrado com cuidado que certamente não havia sido dela. Sobre a cômoda, uma camisa branca masculina estava cuidadosamente disposta, ainda carregando o perfume dele. A delicadeza do gesto a tocou profundamente. Ele havia pensado em sua modéstia, mesmo estando ausente. Vestiu a peça que chegava quase até seus joelhos, transformando-se numa espécie de vestido improvisado que a fazia sentir-se simultaneamente protegida e vulnerável. Os pés descalços fizeram pouco barulho contra o piso de mármore, enquanto ela caminhava hesitante em direção à cozinha. Cada passo era uma decisão consciente de enfrentar a manhã seguinte, de descobrir se a magia da noite anterior sobreviveria à luz crua da realidade. Rafael estava de costas para ela, vestindo apenas uma calça de pijama de seda azul escura que contornava perfeitamente a musculatura de suas costas. Os cabelos escuros estavam bagunçados, ainda marcados pelo sono, dando-lhe uma aparência mais jovem e acessível que contrastava com o empresário imponente que ela havia conhecido. Ele preparava o café com movimentos precisos, como alguém acostumado a cuidar dos próprios detalhes, apesar de toda a riqueza. "Bom dia!" A voz dela saiu rouca, ainda carregada de sono e nervosismo. Ele se virou lentamente, como se quisesse prolongar aquele momento de antecipação. Quando seus olhos finalmente se encontraram, Mariana viu algo que a deixou sem ar. Havia uma ternura ali, uma admiração silenciosa que a fez corar intensamente. Não era o olhar de um homem satisfeito após uma conquista fácil, mas de alguém que havia sido genuinamente tocado pela experiência que compartilharam. "Bom dia, linda." A palavra linda saiu como uma carícia, carregada de uma intimidade nova que fez o coração dela acelerar. Rafael se aproximou, carregando uma xícara de café fumegante. O aroma era rico e envolvente, muito diferente do café solúvel que ela bebia em casa. Quando ele estendeu a bebida, seus dedos se tocaram brevemente e Mariana sentiu a mesma eletricidade da noite anterior. "Dormiu bem?" A pergunta veio acompanhada de um meio sorriso que transformava completamente suas feições austeras. "Melhor do que em muito tempo." A honestidade da resposta a surpreendeu. Era verdade. Pela primeira vez em meses, havia dormido sem o peso constante da preocupação com a mãe, sem os pesadelos sobre contas não pagas e cirurgias impossíveis. Ele assentiu, satisfeito com a resposta, e se posicionou próximo à bancada de granito, mantendo uma distância respeitosa que ela apreciou. Não havia pressão, não havia expectativa, apenas a presença reconfortante de um homem que havia cumprido cada promessa feita na noite anterior. Sua mãe,
ele disse de repente, fazendo-a erguer os olhos da xícara. Já providenciei tudo. A cirurgia será amanhã com o Dr. Henrique Maldonado, o melhor cardiologista do Hospital Sara. O alívio que a invadiu foi tão intenso que ela teve que se apoiar na bancada. Havia passado tanto tempo carregando aquele peso sozinha, que ouvir as palavras ditas com tanta naturalidade a deixou momentaneamente tonta. Obrigada. A palavra saiu num sussurro carregado de gratidão genuína. Não me agradeça. Foi um acordo. As palavras dele foram secas, quase formais, mas havia algo em seus olhos que contradizia completamente o tom. Mariana o estudou por um momento, tentando decifrar a complexidade daquele homem. Havia mais ali do que ele estava disposto a admitir, uma vulnerabilidade cuidadosamente escondida atrás da fachada do empresário bem-sucedido. Foi só isso? Um acordo? A pergunta saiu antes que ela pudesse censurá-la. Rafael ficou imóvel, a xícara de café parada no meio do caminho até os lábios. Por um momento, ela viu algo cruzar seu rosto. Surpresa, talvez até medo. Como se ela tivesse tocado em algo que ele preferia manter enterrado. O que mais poderia ser? A resposta veio rápida demais, defensiva demais. Não sei. Mariana depositou sua xícara sobre a bancada, o barulho da porcelana contra o granito ecoando no silêncio tenso. Você me diz. Ele se afastou da bancada, caminhando até a janela panorâmica que oferecia uma vista impressionante de Brasília acordando. A cidade se estendia diante dele como um reino que lhe pertencia, mas havia algo de solitário em sua silhueta recortada contra o vidro. Você deveria se vestir. Vou pedir ao motorista para levá-la ao hospital. A sugestão soou mais como uma despedida educada. A rejeição sutil a atingiu como um tapa. Mariana sentiu as bochechas queimarem, uma mistura de humilhação e raiva subindo pelo peito. Havia sido ingênua ao pensar que aquela noite significava algo além do óbvio. Claro. Ela endireitou os ombros, recuperando a dignidade. Afinal, o acordo foi cumprido. Mariana se virou para sair, mas a voz dele a deteve. Mariana, espere. Ela não se virou, mas parou, dando-lhe a chance de explicar. O silêncio se estendeu por longos segundos, carregado de tensão e palavras não ditas. Nunca uma mulher havia feito meu coração perder o compasso. Até você. As palavras foram sussurradas, quase inaudíveis, mas carregavam um peso que a fez tremer da cabeça aos pés. Lentamente, ela se virou para encará-lo. Rafael continuava de costas, as mãos apoiadas no vidro da janela, como se precisasse do apoio para se manter de pé. Havia uma vulnerabilidade em sua postura que ela jamais esperava ver no homem poderoso que comandava impérios. Então, por que está me mandando embora? A pergunta saiu carregada de uma dor que ela não conseguiu esconder. Ele finalmente se virou, e ela viu nos olhos dele a mesma confusão que sentia. Havia medo ali, mas também um desejo que espelhava o dela. Porque não sei como lidar com isso. A confissão crua a deixou sem palavras. Porque você não deveria significar nada além de uma noite, mas... Ela se aproximou um passo, incentivando-o a continuar. Mas acordei pensando em como seria te ver dormindo ao meu lado todas as manhãs. As palavras saíram como uma rendição, carregadas de uma honestidade que o deixava completamente exposto. O coração de Mariana disparou, e ela soube naquele momento que aquela manhã havia mudado tudo entre eles. Não era mais sobre acordos ou transações. Era sobre dois corações que haviam encontrado algo inesperado na escuridão da noite. 3 dias haviam se passado desde aquela manhã no apartamento de Rafael, e Mariana sentia como se tivesse vivido uma vida inteira nesse período. A cirurgia da mãe havia sido um sucesso absoluto.
Dr. Maldonado havia se mostrado não apenas competente, mas genuinamente interessado no caso, dedicando horas extras para garantir que tudo transcorresse perfeitamente. Maria Santos agora respirava sem dificuldade pela primeira vez em meses, e as lágrimas de gratidão que Mariana derramou no corredor do Hospital Sara ainda ecoavam em sua memória. Mas junto com o alívio veio uma inquietação que a consumia. Rafael havia cumprido sua parte do acordo com uma precisão quase militar. A conta havia sido paga integralmente, os melhores profissionais foram mobilizados e um quarto privado com vista para o jardim foi providenciado para a recuperação. Tudo impecável, tudo generoso, mas ele próprio havia desaparecido como fumaça após aquela confissão vulnerável na manhã seguinte à sua noite juntos. O celular vibrou sobre a mesinha de centro de sua sala modesta na Ceilândia, tirando-a dos pensamentos. Um número desconhecido, mas quando atendeu, a voz familiar fez seu coração acelerar instantaneamente. Mariana, é o Rafael. A voz soava diferente pelo telefone, mais hesitante, menos controlada. Eu sei. Ela não conseguiu esconder a mistura de alívio e nervosismo que a tomou conta. Como está sua mãe? A pergunta veio carregada de uma preocupação genuína que a tocou profundamente. Bem, muito bem. Ela está rindo novamente. As palavras saíram acompanhadas de um sorriso involuntário. Obrigada por tudo que fez. O silêncio do outro lado da linha se estendeu por segundos que pareceram eternos. Quando ele falou novamente, havia algo diferente em sua voz, uma determinação que não estava lá antes. Gostaria de jantar comigo hoje à noite? A pergunta a pegou completamente desprevenida. Após 3 dias de silêncio, ela havia se convencido de que aquela manhã de vulnerabilidade havia sido um momento de fraqueza que ele preferiria esquecer. Jantar? Ela repetiu, como se testasse o peso da palavra. Um restaurante, público, nada como... Ele parou, procurando as palavras certas. Quero te conhecer melhor, de verdade. O coração dela disparou com tal força que teve certeza de que ele poderia ouvir através do telefone. Havia algo na voz dele, uma sinceridade crua que a fez esquecer momentaneamente de todas as suas inseguranças. Que horas? A resposta saiu antes que ela pudesse questionar se era uma boa ideia. 8 horas. Te busco às 7h30. Às 7h15 da noite, Mariana estava parada diante do espelho do quarto que dividia com a mãe, ajustando pela 10ª vez o único vestido realmente elegante que possuía. Um modelo preto simples que havia comprado em uma liquidação anos antes. Não era comparável às roupas das mulheres que certamente frequentavam o mundo dele, mas era o melhor que tinha, e algo na manhã daquela quarta-feira lhe dizia que Rafael se importava mais com quem ela era do que com o que vestia. O Mercedes preto parou exatamente às 7h30 em frente ao prédio simples onde morava. Através da cortina da sala, ela viu Rafael sair do carro e caminhar até a entrada, uma atitude que a surpreendeu. Homens como ele não costumavam subir escadas de prédios populares para buscar mulheres. Mandavam buscá-las. Quando abriu a porta, o impacto visual a deixou momentaneamente sem ar. Ele vestia um terno cinza carvão, que realçava seus olhos escuros, e havia um nervosismo sutil em seus movimentos que o tornava mais humano, mais acessível. O perfume familiar a envolveu quando ele se inclinou para beijar sua bochecha. Um gesto casto, mas que despertou memórias íntimas de 3 noites atrás. Você está linda. As palavras saíram com uma admiração genuína que a fez corar. O restaurante escolhido ficava no Lago Sul, um ambiente sofisticado, mas não ostensivo, com vista para as águas calmas do Paranoá.
A luz dourada das velas sobre as mesas criava uma atmosfera íntima que contrastava com o burburinho discreto dos outros clientes. Rafael havia escolhido uma mesa afastada onde poderiam conversar sem interrupções. Nunca estive em um lugar assim. Mariana confessou enquanto observava os garçons se moverem com precisão coreografada entre as mesas. E o que acha? Ele se inclinou ligeiramente para a frente, genuinamente interessado em sua opinião. É bonito, mas me sinto... Ela procurou a palavra certa. Fora do meu lugar. Rafael estendeu a mão sobre a mesa, cobrindo a dela com dedos quentes e firmes. O toque simples enviou ondas de calor pelo braço dela, despertando lembranças que fizeram sua respiração acelerar. Você não está fora de lugar. Nunca estará enquanto estiver comigo. A intensidade da afirmação a deixou sem palavras. Havia uma promessa naquelas palavras que ia muito além de uma noite de jantar. Algo que falava de futuros possíveis que ela nem ousava imaginar. Durante a entrada, um carpaccio delicado que ela experimentou pela primeira vez na vida, Rafael se mostrou diferente do empresário impiedoso que ela havia imaginado. Ele falou sobre sua infância humilde no interior de Goiás, sobre como construiu seu império trabalhando 16 horas por dia, sobre a solidão que o sucesso trouxe consigo. Havia cicatrizes em sua alma que ele raramente mostrava, mas que compartilhava com ela como se fosse natural. Por que está me contando isso? Mariana perguntou quando ele terminou de narrar como perdeu os pais em um acidente quando tinha apenas 22 anos. Porque você ouve, de verdade. Rafael girou a taça de vinho entre os dedos, observando o líquido vermelho dançar. A maioria das pessoas ouve, esperando sua vez de falar. Você ouve para compreender. O prato principal chegou acompanhado de uma mudança sutil na atmosfera. Rafael ficou mais silencioso, mais pensativo, como se estivesse reunindo coragem para algo importante. Mariana percebeu a tensão crescente e sentiu seu próprio coração acelerar em resposta. Mariana, ele depositou os talheres sobre o prato mal tocado. Preciso te dizer algo. A seriedade em sua voz a fez parar de comer também. Havia uma intensidade em seus olhos que ela reconheceu, a mesma de 3 noites atrás, quando ele a possuiu com uma gentileza que transformou completamente sua percepção sobre intimidade. O que aconteceu entre nós? Ele parou, passando a mão pelos cabelos num gesto de nervosismo que ela nunca havia visto nele. Não foi apenas físico para mim. Mariana sentiu o ar escapar de seus pulmões. Havia esperado por essas palavras desde que saiu de seu apartamento naquela manhã, mas ouvi-las pronunciadas com tal vulnerabilidade a deixou tremendo. Para mim também não. A confissão saiu num sussurro carregado de honestidade. Rafael se inclinou sobre a mesa, pegando ambas as mãos dela entre as suas. O toque era firme, quente, carregado de uma intensidade que fazia o resto do restaurante desaparecer ao redor deles. Eu tenho o mundo em minhas mãos, Mariana. Empresas, propriedades, investimentos que valem milhões. Posso comprar qualquer coisa, ter qualquer mulher, viajar para qualquer lugar. Sua voz era baixa, íntima, destinada apenas aos ouvidos dela. Mas nada disso significa nada quando penso em você. As lágrimas que ela havia segurado por 3 dias finalmente escaparam, rolando silenciosamente por suas bochechas. Não eram lágrimas de tristeza, mas de um alívio tão profundo que a deixou momentaneamente sem defesas. Não diga isso se não for verdade. Sua voz tremeu com o peso da vulnerabilidade. Rafael soltou uma das mãos dela apenas para acariciar seu rosto, o polegar traçando o caminho úmido das lágrimas. Havia uma ternura infinita naquele gesto, uma proteção que a envolveu como um casulo. Eu passei 3 dias tentando me convencer de que foi apenas sexo,
3 dias mergulhado no trabalho, fechando negócios, tentando voltar à minha rotina normal. Ele riu sem humor. Mas não consegui. Cada reunião, cada decisão, cada momento do meu dia estava contaminado pela lembrança de você em meus braços. Mariana fechou os olhos, permitindo que as palavras dele a inundassem completamente. Era mais do que havia ousado sonhar, mais do que sua mente prática havia permitido que esperasse. Rafael, ela começou, mas ele a interrompeu. Eu te quero, Mariana. Não por uma noite, não como parte de um acordo. Eu te quero na minha vida, no meu dia a dia, nos meus planos futuros. As palavras saíram como uma avalanche, como se ele tivesse guardado cada uma durante esses 3 dias de silêncio. Eu te quero acordando ao meu lado todas as manhãs, brigando comigo quando eu trabalhar demais, me lembrando de que há vida além dos negócios. O restaurante ao redor deles havia se tornado apenas um borrão de luzes e murmúrios distantes. Existiam apenas eles dois, suas mãos entrelaçadas sobre a mesa, e as palavras que estavam reescrevendo completamente o futuro de ambos. Mas eu não sou do seu mundo. A objeção saiu fraca, mais um último resquício de insegurança do que uma verdadeira resistência. Então me ensine a fazer parte do seu. A resposta veio sem hesitação. Porque eu tentei viver sem você por 3 dias, e foi o inferno mais longo da minha vida. Rafael se levantou da cadeira e, para o choque dela e de todos os presentes no restaurante, se ajoelhou ao lado da mesa. Não era um pedido de casamento. Ainda era cedo demais para isso. Mas era uma declaração pública de intenções que a deixou completamente sem ar. Mariana Santos, você mudou minha vida em uma única noite. Me dê a chance de mudar a sua também. O sol da manhã entrava pelas frestas da persiana barata do quarto de Mariana, criando listras douradas sobre o piso de cerâmica fria. Ela havia passado a noite inteira repassando cada palavra da declaração de Rafael, cada nuance de sua voz quando ele se ajoelhou naquele restaurante sofisticado. A cena ainda pulsava em sua mente como um filme em loop. A vulnerabilidade crua estampada no rosto dele, os olhares curiosos dos outros clientes, a sensação de estar vivendo um sonho que a qualquer momento se transformaria em pesadelo. 3 semanas haviam se passado desde aquela noite transformadora. 3 semanas de telefonemas diários, flores entregues na escola onde lecionava, jantares em lugares que ela jamais imaginaria pisar. Rafael havia se tornado uma presença constante em sua vida, gentil, mas persistente, respeitoso, mas determinado. E a cada dia que passava, Mariana sentia suas defesas se esfarelando como castelos de areia diante da maré. O problema não era que ela não gostasse dele. Pelo contrário, era exatamente o oposto que a aterrorizava. Havia se apaixonado perdidamente por aquele homem poderoso, e essa certeza a assombrava todas as noites quando deitava sozinha na cama estreita que dividia com os livros didáticos e cadernos para corrigir. Amar Rafael significava entrar em um mundo onde ela não pertencia, onde cada passo seria observado, cada palavra pesada, cada erro amplificado. O telefone tocou, tirando-a dos pensamentos sombrios. Não precisava olhar o visor para saber quem era. Rafael ligava religiosamente às 7 da manhã, antes de suas reuniões começarem, como se quisesse garantir que sua voz fosse a primeira coisa que ela ouviria no dia. "Bom dia, linda!" A familiaridade carinhosa da saudação fez seu coração disparar, mesmo depois de 3 semanas. "Bom dia, Rafael." Ela se esforçou para manter a voz neutra, mas sabia que ele perceberia a tensão. "Você está diferente. O que aconteceu?" A percepção aguçada dele sempre a surpreendia, como conseguia detectar mudanças em seu humor através da linha telefônica. Mariana respirou fundo, reunindo coragem para a conversa que sabia ser inevitável. Durante 3 semanas havia adiado aquela decisão,
permitindo-se viver na fantasia de que mundos tão diferentes poderiam se encontrar sem consequências. Precisamos conversar. As palavras saíram mais firmes do que se sentia. O silêncio do outro lado da linha foi ensurdecedor. Quando ele falou novamente, sua voz carregava uma tensão que ela nunca havia ouvido antes. Vou aí, agora. Rafael, não precisa, mas a ligação já havia sido cortada. 40 minutos depois, Mariana observava pela janela da sala o Mercedes preto parar na rua de paralelepípedos da Ceilândia. Alguns vizinhos se assomaram às janelas, curiosos com o veículo de luxo que destoava completamente da paisagem humilde do bairro. Era exatamente isso que ela temia. Ser o centro das atenções, o assunto das conversas maliciosas, a professora que deu sorte com um homem rico. Rafael subiu os 3 lances de escada com a mesma determinação com que fechava negócios milionários. Quando Mariana abriu a porta, o impacto visual ainda a deixou sem ar, mesmo usando apenas uma camisa azul clara e calça jeans escura. Ele irradiava uma elegância natural que fazia o ambiente simples ao redor parecer ainda mais modesto. O que está acontecendo? Ele entrou sem cerimônia, fechando a porta atrás de si e a encurralando contra a parede do corredor estreito. A proximidade física sempre a desarmava completamente. O perfume masculino a envolveu, misturado com o aroma de sabonete caro e algo indefinível que era puramente dele. As mãos grandes se posicionaram de cada lado de seu rosto, forçando-a a encará-lo diretamente. Diga-me o que está pensando. A voz saiu baixa, íntima, carregada de uma preocupação que a fez vacilar em sua resolução. Isso não vai dar certo, Rafael. As palavras saíram numa rajada, antes que ela perdesse a coragem. Nós não vamos dar certo. O rosto dele se contraiu como se tivesse levado um soco no estômago. As mãos deslizaram lentamente de seu rosto para os ombros, mas ele não se afastou. Por quê? A pergunta simples carregava uma dor que a atingiu como uma punhalada. Olhe ao seu redor. Mariana gesticulou para a sala pequena, com móveis simples e paredes que precisavam de uma nova pintura. Olhe para mim, para onde eu moro, para quem eu sou. Somos de mundos completamente diferentes. Rafael seguiu seu gesto, observando realmente o ambiente pela primeira vez. Seus olhos percorreram os detalhes que ela considerava embaraçosos. O sofá de 2 lugares com capa para esconder o desgaste, a televisão pequena sobre uma estante de MDF, os livros didáticos empilhados sobre a mesa de centro porque não havia espaço para uma estante maior. E daí? A resposta a pegou desprevenida. Como assim, e daí? Mariana se afastou dele, precisando de distância para pensar claramente. Eu crescia em uma casa menor que essa em Cristalina. Dormia no mesmo quarto que meus 2 irmãos. Tomava banho com água fria porque não tínhamos aquecedor. Minha mãe estendia roupa no varal do quintal e meu pai trabalhava na roça 16 horas por dia. Rafael caminhou até a janela, observando a movimentação simples da rua. Dinheiro muda algumas coisas, Mariana, mas não muda quem você é por dentro. Mas mudou quem você se tornou. Ela insistiu, desesperada para que ele compreendesse. Você tem responsabilidades, compromissos, uma imagem a manter. Eu seria apenas um peso, uma complicação. Ele se virou bruscamente, os olhos escuros flamejando com uma intensidade que a fez recuar um passo. Você acha que eu me importo com o que as pessoas vão pensar? A voz saiu mais alta, carregada de uma indignação genuína. Você acha que construí tudo isso para impressionar desconhecidos? Não é sobre você, Rafael. É sobre mim. As palavras saíram carregadas de uma frustração que ela guardava há semanas. Eu não consigo ser a mulher que você precisa. Não sei falar com seus amigos, não conheço os restaurantes que frequenta, não entendo de vinhos ou arte ou viagens internacionais.
Rafael cruzou a sala em 2 passadas, pegando-a pelos ombros com uma firmeza que não machucava, mas que a impedia de escapar. Você acha que eu quero uma cópia das mulheres que já conheci? A pergunta veio acompanhada de um riso amargo. Você acha que preciso de mais alguém falando sobre ações na bolsa ou comentando a última exposição no museu? Mas é isso que seu mundo espera. Ela tentou argumentar, mas ele a interrompeu. Meu mundo é o que eu construo, Mariana, e eu quero construí-lo com você. As mãos dele deslizaram para seu rosto novamente, os polegares traçando as linhas de suas bochechas. Quero alguém que me lembre de onde vim, que me mantenha conectado ao que realmente importa. Quero alguém que ame minha mãe adotiva tanto quanto ama a própria, que se preocupe mais com o bem-estar dos alunos do que com o saldo da conta bancária. Lágrimas começaram a escorrer pelos olhos dela, mas não eram de tristeza, eram de uma luta interna que a consumia há semanas. Não quero ser lembrança de uma noite, Rafael. A confissão saiu num sussurro quebrado. Quero ser amor de uma vida, mas tenho medo de não conseguir te dar isso. A declaração o atingiu como um raio. Por um momento, ele ficou completamente imóvel, processando as palavras que revelavam o cerne de todos os medos dela. Você tem medo de não ser suficiente para mim? A pergunta saiu carregada de uma incredulidade genuína. Mariana assentiu. Incapaz de falar por causa do nó na garganta, Rafael a puxou para seus braços, abraçando-a com uma intensidade que falava de proteção absoluta. O rosto dele se enterrou em seus cabelos e, quando falou, sua voz estava embargada. Mariana, você não entende. Eu passo os dias pensando se sou suficiente para você. Se um homem que passou anos focado apenas no trabalho pode aprender a amar do jeito que você merece. As mãos dele acariciavam suas costas em movimentos tranquilizadores. Você me ensinou o que significa gentileza de verdade, compaixão de verdade. Me mostrou que há formas de força que não têm nada a ver com poder financeiro. Ela se afastou ligeiramente para encará-lo, vendo nos olhos escuros uma vulnerabilidade que espelhava a sua própria. Mas e se eu te envergonhar? E se eu disser algo errado numa reunião importante ou usar o garfo errado num jantar formal? As inseguranças jorraram como uma represa que se rompeu. Rafael sorriu pela primeira vez desde que chegou. Um sorriso pequeno, mas genuíno, que transformou completamente sua expressão. Então, eu te ensino sobre garfos. E você me ensina sobre o que realmente importa na vida. Ele beijou sua testa com infinita ternura. Mariana, eu não quero que você mude para se encaixar no meu mundo. Eu quero que você me ajude a construir um mundo novo, onde nós dois possamos ser quem realmente somos. Não é tão simples assim. Ela murmurou contra o peito dele, mas sua resistência estava se desmoronando. Por que não pode ser? Rafael segurou seu rosto, forçando-a a encará-lo. Por que o amor precisa ser complicado? Por que 2 pessoas que se completam não podem simplesmente ficar juntas? A pergunta pairou no ar entre eles, carregada de uma esperança que Mariana sentia crescer em seu peito apesar de todos os medos. Talvez ele estivesse certo. Talvez ela estivesse criando problemas onde não existiam, construindo muros onde poderiam existir pontes. O primeiro sinal de que algo estava errado chegou através de um olhar. Mariana estava corrigindo provas de português na sala dos professores quando notou Cláudia, a coordenadora pedagógica, sussurrando com outras colegas enquanto a observava com uma expressão que misturava curiosidade e algo que parecia desaprovação. O murmúrio cessou abruptamente quando ela levantou os olhos, mas a tensão permaneceu no ar como fumaça densa. Mariana, você pode vir aqui um momento? A voz de Cláudia soou artificialmente doce, o tipo de tom que precedia más notícias. Com o coração já acelerando por uma intuição sombria, ela seguiu a coordenadora até a sala da direção.
No caminho, percebeu outros sussurros, olhares furtivos, sorrisinhos maliciosos que faziam seu estômago se contrair em nós apertados. Havia algo no ar, uma eletricidade negativa que a fazia querer sair correndo dali. Sente-se, por favor. A diretora, Dona Helena, apontou para a cadeira em frente à mesa carregada de papéis. A mulher de 60 anos sempre havia sido cordial com Mariana, mas hoje havia uma frieza em seus olhos que gelou o sangue da jovem professora. Sobre a mesa, um tablet mostrava uma página da internet. Mesmo de cabeça para baixo, Mariana conseguiu reconhecer uma fotografia sua ao lado de Rafael saindo de um restaurante. O título da matéria, em letras garrafais, a atingiu como um soco. O mistério da nova conquista do magnata. Quem é a professora que conquistou o coração de Rafael Santos? Você gostaria de nos explicar isso? Dona Helena girou o tablet para que ela pudesse ler completamente. As mãos de Mariana tremeram enquanto ela segurava o dispositivo. A matéria era detalhada, invasiva, especulativa. Falava sobre sua vida simples na Ceilândia, sobre a cirurgia da mãe, sobre como uma jovem professora de escola pública havia fisgado um dos homens mais ricos do Centro-Oeste. O tom era condescendente, insinuando que ela era uma oportunista que havia seduzido Rafael para melhorar sua condição social. As palavras se recusavam a sair. Como explicar algo tão complexo, tão íntimo, para pessoas que já haviam formado suas opiniões? Mariana, você entende nossa preocupação, não é? Cláudia se inclinou para a frente, fingindo compreensão. A escola tem uma reputação a zelar. Os pais dos alunos estão questionando se é apropriado que seus filhos sejam educados por alguém que se envolve dessa forma com homens poderosos. A insinuação a atingiu como uma bofetada. Suas bochechas queimaram com uma mistura de humilhação e raiva que a deixou momentaneamente muda. Era exatamente isso que havia temido. Exatamente o tipo de julgamento que a fazia questionar se valeria a pena arriscar tudo por amor. Dessa forma, Mariana repetiu, encontrando a voz numa octava mais baixa e perigosa. Que forma seria essa, Cláudia? A coordenadora corou, percebendo que havia ido longe demais, mas era tarde demais para recuar. Você sabe o que quero dizer. Uma moça da sua idade, solteira, se envolvendo com um homem casado. Ele não é casado. A correção saiu seca, cortante. Divorciado, então, com filhos, com uma vida complicada. Dona Helena interveio, tentando suavizar o tom. Mariana, não estamos julgando você como pessoa, mas temos que pensar na imagem da instituição. Mariana se levantou da cadeira, a dignidade sendo a única coisa que ainda a mantinha de pé. Havia dedicado 4 anos de sua vida àquela escola, chegando cedo, saindo tarde, investindo seu próprio dinheiro em material didático quando a verba era insuficiente. E agora, por causa de uma matéria sensacionalista, tudo isso seria reduzido a nada. Entendo perfeitamente. Sua voz saiu controlada, fria. Vocês querem minha carta de demissão? Não estamos pedindo isso. Cláudia começou, mas Mariana a interrompeu. Não estão pedindo, mas estão sugerindo. É isso? Ela pegou a bolsa, ajeitando as alças no ombro com movimentos precisos. Considerem que terão minha resposta amanhã. A caminhada até casa nunca pareceu tão longa. Cada esquina, cada vizinho que encontrava pelo caminho parecia carregado de significado novo. Será que todos haviam visto a matéria? Será que todas aquelas pessoas simples, trabalhadoras, que ela conhecia desde criança, agora a viam como uma oportunista? O celular tocou incessantemente no caminho, mas ela não atendia. Não precisava olhar para saber que era Rafael. Provavelmente sua assessoria já havia o alertado sobre a publicação. A mídia especializada em fofocas de celebridades e empresários sempre estava de olho em suas movimentações.
Quando finalmente chegou ao apartamento, sua mãe estava na sala, o mesmo tablet da escola nas mãos. Maria Santos olhou para a filha com uma expressão de preocupação maternal que a fez desmoronar completamente. Minha filha, o que está acontecendo? A voz da mãe era gentil, sem julgamento, apenas cuidado puro. Mariana se jogou no sofá ao lado dela, enterrando o rosto nas mãos. As lágrimas que havia segurado durante toda aquela humilhação na escola finalmente jorraram, acompanhadas de soluços que ecoavam pela sala pequena. Eu me apaixonei, mãe, e agora tudo está desmoronando. Maria passou o braço pelos ombros da filha, oferecendo o mesmo conforto que dava quando Mariana era criança e voltava da escola chorando por alguma maldade dos colegas. Me conta tudo, desde o início. E Mariana contou. Sobre o acordo inicial, sobre a primeira noite, sobre como o que deveria ser uma transação se transformou no sentimento mais intenso de sua vida. Falou sobre os medos, as inseguranças, sobre como Rafael havia se tornado não apenas um amante, mas o centro de seus pensamentos e sonhos. E o que você quer fazer? Maria perguntou quando a filha terminou de falar. Não sei mais. Talvez eles estejam certos. Talvez seja melhor terminar tudo antes que fique pior. Mariana limpou os olhos com as costas da mão. Filha minha. Maria virou o corpo para encará-la completamente. Você salvou minha vida com a ajuda desse homem. Mas mais que isso, você está radiante desde que o conheceu. Há semanas eu vejo um brilho nos seus olhos que não via desde que você era adolescente. Mas e se não der certo? E se ele cansar de mim? E se der certo? A mãe a interrompeu suavemente. E se vocês forem felizes? E se esse amor que vocês sentem for forte o suficiente para superar qualquer obstáculo? O interfone tocou, interrompendo a conversa. Mariana sabia quem era mesmo antes de atender. Havia algo na insistência das chamadas que só podia ser dele. É o Rafael. A voz saiu mais como constatação que pergunta. Você vai descer? Maria perguntou. Não sei se quero vê-lo agora. Então mande ele subir. Preciso conhecer direito o homem que fez minha filha se apaixonar. 10 minutos depois, Rafael estava na sala modesta. Mas desta vez, Mariana o observou através dos olhos da mãe. Viu como ele cumprimentou Maria com respeito genuíno, como seus olhos procuraram os dela, com uma preocupação palpável, como suas mãos tremiam ligeiramente, sinal de que a situação o afetava tanto quanto a ela. Vi a matéria. Ele foi direto ao ponto, como sempre. Minha assessoria já está tomando medidas legais. Amanhã sairá uma retratação completa. Não adianta, Rafael. O estrago já está feito. Mariana se manteve distante, encostada na parede oposta da sala. Que estrago? A pergunta veio carregada de uma irritação genuína. Estão falando sobre nossa vida como se fosse um escândalo, quando na verdade é apenas duas pessoas que se amam. Duas pessoas de mundos diferentes. Ela insistiu no ponto que a atormentava. Rafael se aproximou dela, ignorando a presença da mãe, focado apenas em fazê-la compreender algo essencial. Sabe o que aconteceu hoje? Ele parou a poucos centímetros dela, forçando-a a encará-lo. Eu estava numa reunião importantíssima, decidindo sobre um investimento de 50 milhões. E quando meu assistente me mostrou essa matéria, eu larguei tudo e vim correndo atrás de você. Rafael. Ela tentou protestar, mas ele continuou. Eu rompi um contrato com clientes antigos porque eles fizeram comentários desrespeitosos sobre você. Mandei minha equipe jurídica processar 3 sites por difamação. Cancelei uma viagem internacional porque não quero que você passe por isso sozinha. As palavras saíram numa torrente apaixonada. Se isso não é prova de que você é minha prioridade, eu não sei o que mais posso fazer. Maria Santos observava a cena em silêncio, mas havia um sorriso pequeno em seus lábios.
Era o sorriso de uma mãe que reconhecia amor verdadeiro quando via. Se for preciso enfrentar o mundo... Rafael pegou as mãos de Mariana, entrelaçando os dedos deles. Eu o enfrento por você. Quantas vezes for necessário, por quantos anos forem precisos. Mariana olhou nos olhos dele e viu a mesma determinação que ele usava para construir impérios, mas desta vez direcionada inteiramente para protegê-la. Era assustador e reconfortante ao mesmo tempo saber que alguém estava disposto a lutar tanto por ela. E se eu perder o emprego? A pergunta saiu num sussurro vulnerável. Então construímos algo novo, juntos. A resposta veio sem hesitação. Mariana, eu te amo. E quando você ama alguém de verdade, não existe obstáculo grande o suficiente. O escritório de Rafael, no 25º andar do edifício corporativo mais moderno de Brasília, nunca havia testemunhado uma tensão como aquela. A mesa de mogno, que já havia sido palco de negócios milionários, agora parecia pequena diante da magnitude do que estava sendo decidido naquele momento. Do lado esquerdo, sentavam-se os 3 sócios mais antigos da construtora, homens de cabelos grisalhos e expressões severas que haviam acompanhado Rafael desde os primeiros anos de luta. Do lado direito, sua equipe jurídica e de relações públicas folheava pilhas de documentos com a urgência de quem tentava conter um incêndio. As ações despencaram 17% em 3 dias. Eduardo Mendes, o sócio mais velho, batia os dedos impaciente sobre a mesa enquanto falava. Os investidores estão nervosos, Rafael. 3 clientes internacionais cancelaram reuniões até que a situação se normalize. Rafael permaneceu em silêncio, observando através das janelas panorâmicas a cidade que havia conquistado tijolo por tijolo. Suas mãos estavam cruzadas atrás das costas, uma postura que seus funcionários conheciam bem. Era assim que ele ficava quando tomava decisões que mudavam o rumo de tudo. Continue. A voz saiu baixa, controlada, mas havia uma frieza nela que fez o escritório inteiro silenciar. A imprensa está especulando sobre sua capacidade de liderança. Marcos Oliveira, o diretor de Relações Públicas, consultou suas anotações com nervosismo visível. Estão insinuando que você está emocionalmente comprometido para tomar decisões empresariais racionais. Baseados em quê? Rafael finalmente se virou para encarar a sala, e seus olhos escuros carregavam uma intensidade que fez alguns dos presentes se remexerem desconfortavelmente nas cadeiras. No fato de que você processou 3 veículos de imprensa, cancelou a viagem para Dubai, rompeu com a família Carvalho. Eduardo enumerou os pontos nos dedos. Rafael, você está colocando uma mulher acima dos negócios que construímos juntos por 20 anos. A palavra mulher saiu com um desdém que fez algo perigoso brilhar nos olhos de Rafael. Ele se aproximou da mesa lentamente, cada passo ecoando no silêncio tenso da sala. Não é uma mulher, Eduardo. É a mulher que eu amo. As palavras saíram claras, sem espaço para interpretação. E se vocês acham que isso é um problema, talvez seja a hora de repensarmos nossa sociedade. O ultimato pairou no ar como fumaça tóxica. 20 anos de parceria, centenas de projetos bem-sucedidos, milhões de reais em lucros divididos. Tudo isso estava sendo colocado na balança contra um sentimento que havia nascido apenas 2 meses antes. Seja razoável. Carlos Nunes, o terceiro sócio, tentou um tom mais conciliador. Ninguém está pedindo para você terminar com ela. Apenas que seja mais discreto, que pare com essa exposição toda. Discreto? Rafael riu, mas não havia humor no som. Vocês querem que eu esconda a mulher que amo como se fosse motivo de vergonha? Queremos que você proteja o que construímos juntos. Eduardo bateu a mão na mesa, perdendo finalmente a compostura. Esta empresa emprega 800 pessoas, Rafael.
800 famílias dependem das decisões que tomamos aqui. A colocação atingiu Rafael como um soco no estômago, porque era verdade. Havia construído não apenas riqueza para si mesmo, mas uma estrutura que sustentava centenas de vidas. Cada decisão que tomava reverberava através de gerações de funcionários que haviam crescido junto com a empresa. E o que exatamente vocês estão propondo? A pergunta saiu perigosamente baixa. Marcos consultou seus papéis novamente, claramente desconfortável com o que estava prestes a sugerir. Um comunicado oficial esclarecendo que foi um relacionamento breve, que vocês decidiram ser apenas amigos. Uma foto sua com Isabela Mendonça na próxima semana seria ideal. Ela é adequada, da mesma classe social, ajudaria a normalizar sua imagem. Antes mesmo que ele pudesse terminar a frase, Rafael havia se levantado da cadeira com uma violência que fez todos recuarem instintivamente. Suas mãos se apoiaram na mesa. E quando falou, sua voz carregava uma fúria gelada, que era mais assustadora que qualquer grito. Vocês querem que eu minta sobre meus sentimentos e pose para fotos falsas com uma mulher que não significa nada para mim? Cada palavra saiu como uma bala. Querem que eu trate Mariana como se fosse um erro que precisa ser corrigido. Estamos tentando salvar sua carreira. Eduardo se levantou também, enfrentando o sócio mais novo com a coragem de quem havia investido sua vida inteira naquele negócio. Você acha que amor paga contas? Você acha que romance mantém 800 funcionários empregados? A discussão que se seguiu foi a mais intensa na história da empresa. Vozes se alteraram. Documentos foram jogados sobre a mesa. Ameaças veladas foram feitas. Durante 2 horas, o futuro de um império empresarial foi debatido palavra por palavra, enquanto Rafael lutava entre o coração e a razão, entre o amor e a responsabilidade. Quando o sol começou a se pôr sobre Brasília, pintando o céu de laranja através das janelas do escritório, Rafael tomou uma decisão que mudaria sua vida para sempre. Eu aceito. As palavras saíram como um sussurro, mas atingiram a sala como um raio. Aceita o quê? Marcos perguntou, confuso com a mudança súbita. Aceito suas condições. Farei o comunicado, posarei para as fotos, voltarei à minha vida de antes. Rafael se levantou da cadeira, mas havia algo morto em seus olhos. Mas quero 51% das ações da empresa. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Era uma jogada brilhante e cruel ao mesmo tempo. Ele daria aos sócios exatamente o que queriam, mas garantiria que nunca mais pudessem questioná-lo sobre nada. Rafael, Eduardo começou, mas foi cortado. É isso ou dissolvo a sociedade hoje mesmo? A ameaça não era vazia. Todos sabiam que ele tinha capital suficiente para fazer isso e recomeçar sozinho. Vocês escolhem. 3 horas depois, Rafael estava sentado no Mercedes, parado em frente ao prédio onde Mariana morava. Havia assinado papéis que o tornavam sócio majoritário da própria empresa, concordado com uma campanha de relações públicas que apagaria Mariana de sua vida oficial, e agora precisava contar para ela sobre sacrifícios que ela nunca havia pedido. O apartamento estava silencioso quando ela abriu a porta. Maria havia saído para visitar uma irmã, deixando-as sozinhos para uma conversa que ambos sabiam ser inevitável. Mariana percebeu imediatamente que algo estava errado. Havia uma tensão em seu rosto que ela não havia visto desde a primeira noite que se conheceram. O que aconteceu? Ela o conduziu até o sofá, observando como ele se movia com a rigidez de alguém que havia travado uma batalha e saído ferido. Rafael contou tudo, sobre a reunião, sobre as ameaças veladas, sobre os 800 funcionários cujos empregos dependiam de sua capacidade de liderar a empresa sem distrações. Falou sobre como havia sido forçado a escolher entre o amor e a responsabilidade, entre sua felicidade pessoal e o bem-estar de centenas de famílias.
Eles querem que eu desapareça da sua vida pública. As palavras saíram carregadas de uma dor que ela nunca havia ouvido na voz dele. Querem que eu minta sobre nós, que trate nosso amor como se fosse um erro de julgamento. Mariana fechou os olhos, sentindo o mundo desmoronar ao seu redor. Era exatamente o que havia temido desde o início, que o amor deles seria grande demais para o mundo que os cercava, poderoso demais para as estruturas sociais que tentavam contê-lo. E você vai fazer isso? A pergunta saiu num sussurro, porque ela não tinha certeza se queria ouvir a resposta. Não tenho escolha. Rafael pegou as mãos dela, entrelaçando os dedos com uma força que falava de desespero. Se eu não fizer, eles dissolvem a sociedade. 800 pessoas ficam desempregadas. 20 anos de trabalho vão por água abaixo. Entendo. As palavras saíram mais calmas do que ela se sentia. Na verdade, uma parte dela sempre soube que aquele momento chegaria, que o conto de fadas teria um fim, que a realidade cobraria seu preço. Mas isso não muda nada entre nós. Rafael se levantou do sofá, começando a andar de um lado para outro da sala pequena como um animal enjaulado. Publicamente, vou fazer o que eles querem, mas você e eu sabemos a verdade. Rafael, Mariana se levantou também, segurando o rosto dele entre as mãos e forçando-o a parar. Você está pedindo para vivermos um relacionamento em segredo, para eu aceitar ser sua amante escondida enquanto você posa para fotos com outras mulheres. Não é assim. Ele tentou protestar, mas ela o interrompeu. É exatamente assim. E sabe por que isso me machuca tanto? As lágrimas que ela havia segurado durante toda a conversa finalmente começaram a rolar, porque você está fazendo exatamente o que eu sempre tive medo que fizesse. Está escolhendo seu mundo ao invés do nosso. Eu estou protegendo 800 famílias. A resposta saiu mais alta do que ele pretendia, carregada de uma frustração que vinha crescendo há horas. E eu... Mariana deu um passo para trás, criando distância física entre eles. Onde eu fico nessa conta? Ou meus sentimentos não importam porque eu sou apenas uma professora da Ceilândia? A acusação o atingiu como um tapa. Rafael ficou parado no meio da sala, vendo nos olhos da mulher que amava uma dor que ele havia causado, uma ferida que suas próprias palavras haviam aberto. Mariana, por favor, me dê tempo para resolver isso direito. Sua voz saiu quebrada, vulnerável. Eu encontro uma forma de ficar com você e proteger a empresa. Só preciso de tempo. Quanto tempo? A pergunta veio acompanhada de um sorriso triste que partiu o coração dele. 6 meses? 1 ano? 5 anos fingindo que não nos amamos enquanto você constrói a imagem perfeita de empresário bem-sucedido? Ele não soube responder, porque não tinha uma resposta. A verdade era que não sabia quanto tempo levaria para resolver aquela situação, se é que era possível resolvê-la. Ele abriu mão de impérios, mas nunca abriu mão de mim. Mariana murmurou as palavras para si mesma, como se testasse o sabor delas na língua. Era isso que eu queria poder dizer sobre nós. Mariana... Rafael estendeu a mão para ela, mas ela se afastou. Vá, Rafael, cuide das suas 800 famílias, pose para suas fotos, construa sua imagem perfeita. Ela caminhou até a porta, abrindo-a com uma determinação que escondia o coração despedaçado. Mas não me peça para assistir. Quando a porta se fechou atrás dele, Rafael ficou parado no corredor por longos minutos, ouvindo o som abafado dos soluços dela através da parede fina. Havia acabado de tomar a decisão mais cara de sua vida, e não era medida em dinheiro. 2 semanas haviam se passado desde a noite em que Rafael saiu de sua vida, e Mariana sentia como se tivesse envelhecido anos nesse período. O apartamento em que cresceu agora parecia menor,
mais sufocante, como se as paredes tivessem se aproximado para abraçá-la em sua tristeza. Mesmo com a mãe, recuperada e radiante, circulando pela casa com uma energia que não tinha há meses, havia um vazio que ecoava em cada canto, uma ausência que pesava mais que qualquer presença. O celular, que antes tocava religiosamente às 7 da manhã, permanecia silencioso sobre a mesinha de cabeceira. As flores que chegavam diariamente à escola haviam cessado abruptamente. Era como se Rafael Santos tivesse simplesmente evaporado de sua existência, deixando apenas as lembranças e uma dor surda que a acompanhava desde o momento em que acordava até a hora em que finalmente conseguia adormecer. Naquela manhã de sábado, Mariana estava na cozinha preparando café quando sua mãe entrou carregando o tablet com uma expressão que misturava surpresa e preocupação. "Filha, você precisa ver isso." Maria depositou o dispositivo sobre a mesa pequena, apontando para uma notícia que ocupava a página principal do maior portal de notícias de Brasília. O título a atingiu como um raio. Rafael Santos convoca coletiva de imprensa para esclarecer polêmicas. A foto que acompanhava a matéria mostrava ele saindo de um prédio empresarial com uma expressão séria, quase sombria, que ela não havia visto antes. A notícia informava que a coletiva aconteceria naquele mesmo dia, às 2 da tarde, no auditório do hotel mais luxuoso de Brasília. Por que ele faria isso? Mariana murmurou, mais para si mesma que para a mãe. Talvez porque finalmente decidiu lutar. Maria se sentou ao lado da filha, observando-a com aquele olhar maternal que sempre a fazia sentir-se transparente. Ou talvez porque percebeu que alguns sacrifícios são grandes demais, mesmo para um homem que tem tudo. O coração de Mariana disparou com uma mistura de esperança e terror. Durante 2 semanas, havia se convencido de que Rafael havia feito sua escolha, que os negócios e a reputação eram mais importantes que o amor que compartilhavam. Mas e se ela estivesse errada? E se aquela coletiva fosse... Não. Ela balançou a cabeça, afastando pensamentos que poderiam destruí-la se não se concretizassem. Ele provavelmente vai anunciar o noivado com alguma herdeira apropriada. É isso que homens como ele fazem. Mas mesmo dizendo as palavras, ela não conseguia tirar os olhos da tela, estudando cada detalhe daquela foto, como se pudesse decifrar as intenções dele através da expressão capturada pelo fotógrafo. Às 2 horas da tarde, Mariana estava sentada na beira da cama, o tablet no colo, assistindo à transmissão ao vivo da coletiva. O auditório estava lotado de jornalistas, empresários curiosos. Rafael entrou pontualmente, vestindo o terno azul marinho que ela havia aprendido a associar com suas decisões mais importantes. Mas havia algo diferente nele, uma determinação que ia além da usual confiança empresarial, como se estivesse prestes a fazer algo irreversível. Ele se posicionou atrás do púlpito, observando a plateia em silêncio por longos segundos. Quando finalmente falou, sua voz ecoou clara e firme através dos alto-falantes, chegando até Mariana através da tela com uma intensidade que a fez segurar a respiração. "Boa tarde. Convoquei esta coletiva para esclarecer definitivamente as especulações que têm circulado sobre minha vida pessoal nas últimas semanas." Mariana fechou os olhos, preparando-se para ouvir as palavras que confirmariam seus piores temores. Ele falaria sobre discrição, sobre focar nos negócios, sobre como havia sido um momento de confusão que não refletia seus valores verdadeiros. Quero começar falando sobre uma mulher extraordinária, chamada Mariana Santos. Os olhos dela se abriram instantaneamente. Seu próprio nome, pronunciado por ele diante de dezenas de câmeras, ecoou pela sala como um trovão. O coração disparou com tal força que ela teve certeza de que ia desmaiar.
Mariana é professora de português em uma escola pública da Ceilândia. Ela dedica sua vida a educar crianças que, como eu um dia fui, vêm de famílias trabalhadoras que sonham com um futuro melhor para seus filhos. Ela é a filha dedicada que abriu mão dos próprios sonhos para cuidar da mãe doente. É a mulher que me ensinou que gentileza verdadeira não tem nada a ver com dinheiro no banco. A câmera capturava as expressões chocadas dos presentes. Alguns jornalistas sussurravam entre si, claramente surpresos com a direção que a coletiva estava tomando. Rafael continuou, impassível diante das reações. Nas últimas semanas li insinuações desprezíveis sobre o caráter dessa mulher. Vi pessoas questionando suas motivações, sua dignidade, sua honestidade. Vi uma sociedade que prefere acreditar que uma professora dedicada é uma oportunista, ao invés de aceitar que um empresário bem-sucedido pode se apaixonar genuinamente por alguém de uma classe social diferente. Mariana estava chorando agora, lágrimas silenciosas rolando pelo rosto enquanto ouvia cada palavra. Maria havia se sentado ao lado dela, segurando sua mão com força. Quero deixar uma coisa muito clara para todos aqui presentes e para quem está assistindo. Eu amo Mariana Santos. Amo sua força, sua compaixão, sua capacidade de ver beleza em coisas simples. Amo como ela ri quando está verdadeiramente feliz, como seus olhos brilham quando fala sobre seus alunos, como ela consegue fazer uma sala modesta parecer um palácio apenas por estar nela. A voz dele tremeu ligeiramente na última frase, uma vulnerabilidade que raramente mostrava em público. Mas ele se recompôs, endireitando os ombros para o que viria a seguir. Durante 2 semanas, tentei conviver com a ideia de esconder esse amor, de tratá-lo como se fosse algo de que me envergonho. Tentei aceitar que minha vida pessoal deveria ser ditada por estratégias de marketing e considerações empresariais. Rafael fez uma pausa, seus olhos encontrando uma das câmeras como se pudesse ver através dela diretamente para Mariana. Mas descobri algo fundamental sobre mim mesmo nesse período. Um homem que não tem coragem de defender publicamente a mulher que ama não merece ser chamado de homem. E uma empresa que não respeita a felicidade de seus líderes não merece ser liderada por mim. O murmúrio na plateia cresceu. Jornalistas se inclinando uns para os outros, entendendo que algo extraordinário estava acontecendo diante de seus olhos. Por isso, estou aqui para anunciar que, a partir de segunda-feira, não sou mais o CEO da Santos Construções. Estou vendendo minha participação majoritária para meus sócios e me retirando completamente da empresa que ajudei a construir. O auditório explodiu em exclamações de choque. Flashes dispararam incessantemente. Jornalistas gritaram perguntas simultâneas. Rafael ergueu a mão pedindo silêncio, e sua expressão era de alguém que havia encontrado uma paz inesperada. Não é uma decisão impulsiva. É a decisão mais racional que já tomei em minha vida, porque percebi que sucesso sem amor é apenas uma palavra bonita para a solidão, e eu prefiro ser um homem comum ao lado da mulher extraordinária que amo do que um empresário bem-sucedido morrendo de solidão em um apartamento de luxo. Mariana estava soluçando agora, o tablet tremendo em suas mãos. Não conseguia acreditar no que estava ouvindo, na magnitude do sacrifício que ele estava fazendo publicamente diante de centenas de pessoas. Mariana, se você estiver assistindo... Rafael olhou diretamente para a câmera principal, como se soubesse exatamente onde ela estava. Eu sei que cometi o erro de colocar outras coisas acima do nosso amor. Sei que te magoei quando deveria ter te protegido. Mas agora estou aqui, diante de todo mundo, dizendo a verdade que deveria ter dito desde o início. Ele respirou fundo, preparando-se para as palavras que mudariam tudo. Mariana Santos, eu te amo mais que qualquer império, mais que qualquer fortuna, mais que qualquer aprovação social.
Se você me der mais uma chance, prometo que nunca mais haverá dúvidas sobre onde estão minhas prioridades. Porque você é minha única prioridade. Rafael tirou uma pequena caixa de veludo do bolso do paletó, abrindo-a diante das câmeras. Mesmo através da tela, Mariana pôde ver o brilho do diamante que capturava a luz do auditório como uma promessa cristalizada. Eu sei que este não é o lugar mais romântico para um pedido de casamento. Sei que você merecia pétalas de rosa, música suave, um pôr-do-sol perfeito. Mas não posso esperar mais um segundo para perguntar: você aceita se casar comigo? Aceita construir uma vida nova comigo, longe dos holofotes, focada apenas no amor que sentimos um pelo outro? O auditório havia ficado completamente silencioso. Centenas de pessoas prendiam a respiração, esperando uma resposta que só poderia vir de um apartamento na Ceilândia, através de uma tela de tablet segurada por mãos trêmulas. Mariana olhou para a mãe, que sorria através das próprias lágrimas, assentindo com a cabeça como se dissesse: vá, filha, vá atrás da sua felicidade. Mãe, você pode dirigir? A pergunta saiu entrecortada pelos soluços. Filha, eu posso fazer qualquer coisa se for pela sua felicidade. 30 minutos depois, Mariana entrava no auditório do hotel pela porta dos fundos, guiada por um segurança que Rafael havia instruído a procurar por ela, caso ela aparecesse. A coletiva havia terminado, mas ele permanecia no palco, respondendo algumas perguntas finais, seus olhos constantemente voltados para as portas, como se esperasse um milagre. Quando ela apareceu no fundo do auditório, caminhando lentamente pelo corredor central, o silêncio foi absoluto. Rafael interrompeu a resposta que estava dando, sua voz simplesmente desaparecendo quando seus olhos encontraram os dela. Mariana usava o mesmo vestido azul marinho da primeira noite que passaram juntos. Havia colocado propositalmente como um símbolo de que estava pronta para recomeçar. Seus cabelos estavam soltos, balançando suavemente enquanto caminhava em direção ao palco. E em seu rosto havia um sorriso que iluminava todo o ambiente. Sim, a palavra saiu clara, firme, ecoando através do sistema de som para toda a plateia ouvir. Minha resposta é sim. Rafael desceu do palco num movimento fluido, encontrando-a no meio do auditório. Quando se beijaram, foi como se toda a tensão das últimas semanas se desfizesse num único momento de rendição total. O beijo foi longo, profundo, carregado de promessas e perdão, de amor e esperança. Quando finalmente se separaram, o auditório explodiu em aplausos. Jornalistas choravam abertamente, fotógrafos capturavam cada ângulo do momento, e no meio de todo aquele caos, Rafael segurou o rosto de Mariana entre as mãos, sussurrando palavras que apenas ela podia ouvir. Do sussurro tímido daquela noite, ele acariciou a bochecha dela com infinita ternura. Ao grito de amor diante do mundo, ela completou, sorrindo através das lágrimas. E ali, naquele palco improvisado, diante de centenas de testemunhas, dois corações que haviam encontrado um ao outro numa noite de gentileza e cuidado se prometeram para toda a eternidade. Não importava mais de onde vinham ou para onde iriam, importava apenas que estariam juntos, construindo um amor que havia se revelado maior que impérios, mais valioso que fortunas, mais duradouro que qualquer outra coisa que o mundo pudesse oferecer. 6 meses depois, numa pequena cerimônia na praia de Ipanema, cercados apenas pela família e amigos mais próximos, Mariana Santos se tornou Mariana Santos, ironicamente mantendo o mesmo sobrenome, mas ganhando um novo começo que brilhava mais que qualquer diamante que ele poderia ter lhe dado.